Olá, irmãos e irmãs. Vamos ver hoje a função indivol do pacote florestal. Essa função retorna para a gente o volume de cada indivíduo e também calcula o diâmetro médio quadrático, quando a gente tem indivíduos bifurcados, né, com mais de um fuste. Dessa forma, a função une esses vários fustes num único indivíduo, com diâmetro médio quadrático e maior altura. Vamos ver 3 formas de calcular o volume com essa função. Bom, primeiramente vamos aqui instalar o pacote, tá, com install.packages, e em seguida carregá-lo com library. Carreguei o pacote. Vamos utilizar esse conjunto de dados aqui do próprio pacote florestal chamado simple1. Vou chamar ele aqui e vamos visualizar ele no console com head. Então esse conjunto de dados ele tem 5 colunas. A primeira coluna é parcelas, a segunda numeração dos indivíduos, a terceira espécies, altura e diâmetro. As alturas precisam estar em metros e os diâmetros em centímetros, tudo bem? Bom, vocês podem ver que temos 4 linhas aqui do Cariocarpa brasiliense com o mesmo número do indivíduo, porque é o mesmo indivíduo com 4 bifurcações de fuste, tá? Então a função vai unir essas 4 linhas em uma única linha e acrescentar uma coluna aqui com o volume individual. Então, vamos utilizar a função indivol para isso. Vamos salvar o resultado da função num objeto chamado vol e vamos executar a função. Bom, dentro da função indivol a gente precisa entrar com o nosso conjunto de dados, que a gente chamou de simple1. Em seguida, o argumento mens, de mensuração, vamos colocar plot, porque é um inventário de parcelas, tá bom? A gente vai ver que para o inventário certificado e para o método de Bitterly é uma outra opção nesse argumento. E a gente tem o argumento veg, que calcula a equação com base nas equações do inventário florestal nacional. Para a gente verificar quais são esses códigos, quais são essas equações, a gente consulta a documentação da função, o comando interrogação indivol. Vai aparecer isso aqui para a gente desce até o argumento indivol, do argumento veg, e clica aqui no link equations. Vai abrir para a gente essa página, tá? E a gente consegue visualizar aqui as equações, por estado e por fisionomia, por exemplo. Para o Distrito Federal, a gente tem essa equação aqui, que foi utilizada para estimar o volume nas matas de galeria e matas secas para DAP entre 5 e 10 centímetros. Então, se a gente quiser utilizar essa equação, a gente copia esse código aqui do argumento veg, tá? Aqui embaixo. É só copiar e colar aqui, no argumento veg. Dessa forma, a função vai calcular para a gente o volume com base nessa equação. Então, está aqui o nosso objeto vol e a nossa coluna de volume aqui. Podemos ver que só temos o indivíduo Cariocarpa brasiliense aqui, né? Porque ele foi unido, os fustes foram unidos. Bom, se a gente quiser calcular com uma equação própria, a gente utiliza o argumento myEq, tá? E aí você coloca entre aspas a equação que você quer aí, baseada no diâmetro e altura, por exemplo. Diâmetro elevado a 0,2 vezes altura elevado a 0,004. Então esse D significa o nosso diâmetro e esse H representa a nossa altura, beleza? E dessa forma vai calcular o volume com essa equação. A terceira opção é calcular o volume com fator de forma, o argumento F. Então, se você quiser um fator de forma 0,7, basta colocar F igual a 0,7 e executar, e o seu volume vai ser calculado da forma que você optou. Beleza? Então, para as outras amostragens eu mostro depois em outro vídeo, para não ficar muito longo. E qualquer dúvida vocês escrevam aqui nos comentários. Tchau, tchau!